Jamais imaginaria que o amor me aguardava do outro lado do país. Vem que vou contar como aconteceu. Eu nunca acreditei em sinais do além. Durante 52 anos da minha vida, sempre fui uma pessoa com os pés no chão, prática, racional. Meu nome é Maria Rita, e sempre pensei que quando alguém morre, simplesmente se vai para sempre. Mas hoje estou aqui para contar uma história que mudou completamente essa minha certeza. Uma história que ainda me dá arrepios toda vez que lembro dos detalhes. Há 3 anos atrás, eu era uma mulher completamente diferente. Viúva recente, destruída pela dor de perder meu marido Osvaldo depois de 25 anos de casamento. Ele era capitão da Marinha e foi literalmente o amor da minha vida. Quando ele partiu, eu tinha certeza absoluta de que minha história de amor havia chegado ao fim. Aos 52 anos, quem é que vai encontrar amor de novo, não é mesmo? Eu vivia repetindo para mim mesma que havia tido sorte de amar uma vez na vida, que muita gente nem isso consegue. Mas o destino, ou sei lá que força misteriosa rege nossas vidas, tinha planos muito diferentes para mim. Planos que envolviam 2 pessoas que já não estavam mais neste mundo, mas que de alguma forma continuavam cuidando de quem amavam. Planos que me levariam para o outro lado do oceano, para um país que sempre foi o meu sonho visitar, mas que eu nunca tive coragem de conhecer. A Itália sempre foi uma fantasia distante na minha vida. Desde menina eu sonhava em caminhar pelas ruas de pedra, admirar as torres medievais, sentir o cheiro do café italiano de verdade. Mas como dona de casa de um militar, sempre coloquei os sonhos dos outros na frente dos meus. Primeiro foram os sonhos do Osvaldo, depois os sonhos dos nossos filhos. Meus próprios desejos ficavam sempre guardados numa gaveta empoeirada do coração. Foi só depois que ele se foi que me dei conta de quantas coisas eu havia deixado para depois. Quantos sonhos eu havia adiado, esperando pelo momento perfeito que nunca chegou. A pensão da Marinha me dava estabilidade financeira. Mas e daí? De que adianta dinheiro no banco se você não tem mais vontade de viver? Eu passava os dias em casa, olhando as paredes, conversando sozinha, tentando encontrar um sentido para continuar respirando. Minha família não entendia meu luto. Minha irmã Verônica, que é psicóloga, vivia me bombardeando com conselhos sobre como eu precisava seguir em frente. Minha mãe Teresa achava um absurdo eu estar desperdiçando a vida aos 52 anos. Meu filho Teodoro evitava o assunto como se fosse uma praga. Mas como é que você explica para as pessoas que quando você perde sua alma gêmea, uma parte de você morre junto? Até que um dia, mexendo nas coisas do Osvaldo, encontrei um papel rabiscado com informações sobre hotéis na Toscana. Ele havia pesquisado sobre nossa viagem dos sonhos, aquela que sempre ficava para as de aposentadoria que nunca chegou. Foi nesse momento que tomei a decisão mais corajosa da minha vida. Se eu ia tentar me redescobrir, se eu ia tentar encontrar algum motivo para continuar vivendo, seria realizando o sonho que sempre tivemos juntos, mesmo que agora eu estivesse sozinha. O que eu não imaginava é que essa decisão desencadearia uma série de coincidências tão impossíveis, tão perfeitamente orquestradas, que até hoje me pergunto se realmente foram coincidências. Porque quando cheguei na Itália, quando pisei naquela cidadezinha medieval chamada San Gimignano, eu não fazia ideia de que estava prestes a descobrir segredos que meu próprio marido havia guardado de mim. Segredos que envolviam outra pessoa que eu nunca havia conhecido, mas que de alguma forma já fazia parte da minha história. E vocês sabem o que é mais incrível de tudo isso? É que no final dessa jornada, eu descobri que o amor verdadeiro é muito mais poderoso do que a própria morte. Me falem aí nos comentários de onde vocês estão assistindo. Adoro conhecer pessoas de lugares diferentes. E se ainda não se inscreveram no canal Relatos de Amores Improváveis, se inscrevam agora, porque tenho muitas outras histórias emocionantes para compartilhar com vocês. Mas vamos ao que realmente importa. Quando eu finalmente cheguei na Itália, depois de horas de voo e o coração apertado de nervosismo, eu jamais poderia imaginar que estava prestes a viver o capítulo mais surpreendente da minha vida. O voo foi uma eternidade. 13 horas até Roma, mais 2 horas de carro até San Gimignano. Eu que nunca havia viajado sozinha para lugar nenhum, quanto mais para o exterior, estava com um frio na barriga que não passava. Durante todo o trajeto,
Eu ficava olhando a aliança de casamento no meu dedo e conversando mentalmente com o Osvaldo. Dizia para ele que estava fazendo aquilo por nós dois, que estava tentando realizar o sonho que sempre tivemos juntos, mesmo que agora estivesse só. Quando o avião decolou de Guarulhos, eu pensei que ia desmaiar de nervosismo. Minhas mãos suavam, meu coração batia descompassado e eu tinha certeza de que estava cometendo a maior loucura da minha vida. Uma mulher de 52 anos, viúva há 3 anos, viajando sozinha para um país onde não conhecia ninguém. Minha mãe Teresa havia me ligado na véspera chorando, dizendo que era indecente uma viúva sair pelo mundo dessa forma. Minhas amigas do bairro ficaram me olhando com cara de pena, como se eu tivesse perdido completamente o juízo. Mas sabe o que me deu forças para continuar? Foi lembrar de todas as vezes que o Osvaldo chegava em casa com folhetos de agências de viagem, mostrando pacotes para a Itália, dizendo que quando ele se aposentasse da Marinha, nós íamos fazer essa viagem dos sonhos. Ele sempre falava: Rita, você vai se apaixonar por Florença, vai chorar de emoção vendo o pôr do sol na Toscana. E eu sempre respondia: claro, meu amor, quando você se aposentar. Só que a aposentadoria dele nunca chegou. O infarto chegou primeiro. Chegando no aeroporto de Roma, eu me senti completamente perdida. Tudo era muito grande, muito diferente, muita gente falando em idiomas que eu não entendia. Por alguns minutos, sentada naquele banco, esperando aí a conexão para Florença, eu pensei seriamente em pegar o próximo voo de volta para São Paulo. Que loucura era aquela? O que eu estava fazendo ali? Como eu ia me virar sozinha num país estranho? Mas aí eu lembrei de uma coisa que o Osvaldo sempre me dizia quando eu ficava com medo de alguma coisa nova. Rita, você é muito mais corajosa do que imagina. Você só precisa confiar em si mesma. E foi pensando nessas palavras que eu respirei fundo, peguei minha mala e segui para Florença. A viagem de carro até San Gimignano foi como entrar num sonho. A cada curva da estrada, a paisagem ficava mais bonita. Colinas verdes cobertas de vinhedos, casinhas de pedra espalhadas pelo campo, ciprestes alinhados como soldados ao longo do caminho. Eu chorava de emoção olhando pela janela, imaginando como o Osvaldo ficaria feliz vendo aquela beleza toda. Em alguns momentos eu até esquecia que estava sozinha. Falava em voz alta: olha que lindo, Osvaldo! Você estava certo. Eu realmente me apaixonei. Quando finalmente avistei as torres medievais de San Gimignano, recortadas contra o céu alaranjado do fim de tarde, meu coração quase saiu pela boca. Era exatamente como eu sempre imaginei, como se tivesse saído de um livro de contos de fada. A cidadezinha no topo da colina, as muralhas antigas, aquelas torres altíssimas que pareciam tocar as nuvens, era tudo perfeito demais para ser real. Me hospedei numa pousadinha chamada Locanda delle Rondini, bem no centro histórico. A proprietária, Dona Caterina, era uma italiana simpática que falava algumas palavras em português. Ela me mostrou o quartinho no 2º andar, com uma janelinha que dava vista para a Piazza della Cisterna. Quando ela saiu e me deixou sozinha, eu desabei no choro. Não era um choro de tristeza, era um choro de alívio misturado com saudade. Alívio por ter conseguido chegar até ali e saudade do Osvaldo por não estar comigo para dividir aquele momento. Naquela primeira noite, eu mal consegui dormir. Ficava na janela olhando as pedras antigas iluminadas pela luz amarela dos postes, ouvindo o barulho dos meus próprios passos ecoando pelas ruelas vazias, quando descia para dar uma voltinha. Era uma sensação muito estranha estar ali. Por um lado, eu me sentia livre pela primeira vez em décadas. Por outro, me sentia culpada por estar experimentando essa liberdade sem o Osvaldo. No primeiro dia, eu saí para conhecer a cidade com aquele mapa turístico na mão, tentando não parecer uma brasileira completamente perdida. Visitei a Torre Grossa, caminhei pelas muralhas, entrei nas lojinhas de cerâmica e produtos típicos. Tudo muito bonito, mas eu me sentia meio deslocada. Era como se estivesse representando um papel que não era meu. Sempre fui a esposa do Osvaldo, a mãe do Teodoro, a filha da Dona Teresa. Mas ali, ninguém me conhecia. Eu era só Maria Rita, uma brasileira de 52 anos, tentando descobrir quem ela realmente era. Foi no 2º dia que comecei a relaxar um pouquinho. Descobri um cafezinho na Piazza della Cisterna que servia o melhor cappuccino que já tomei na vida.
O dono, um senhor italiano de bigodinho grisalho, sempre me cumprimentava com um sorriso caloroso, mesmo sem falar português. Era reconfortante ter pelo menos um rostinho familiar naquele lugar todo novo. Mas foi no terceiro dia que minha vida mudou completamente. Como sempre, fui tomar meu cappuccino matinal naquele mesmo café. Estava lendo um livro que havia comprado no aeroporto. Comer, Orar e Amar. Quando percebi que um homem na mesa ao lado também estava lendo. Mas não era qualquer livro. Era Dom Casmurro, do Machado de Assis, na versão original em português. Fiquei curiosa. Que italiano estaria lendo Machado de Assis no original? Quando ele levantou os olhos do livro e nossos olhares se encontraram, eu senti algo que não sentia há muito tempo. Um frio na barriga. Mas não de medo. Era diferente. Ele tinha olhos castanhos muito expressivos, cabelos grisalhos bem cuidados e um sorriso gentil. Parecia ter a minha idade, talvez um pouco mais. Desculpe a curiosidade. Eu disse em português, meio sem jeito. Mas você está lendo Machado de Assis? Ele sorriu de um jeito que me fez esquecer por um segundo que eu estava numa cidade estrangeira. Sim, respondeu em português perfeito, com um sotaque italiano suave, mas muito charmoso. É um dos meus autores favoritos. Você é brasileira? E foi assim que começou a conversa que mudou minha vida. Descobri que ele se chamava Lorenzo Benedetti. Tinha 55 anos, era professor aposentado de literatura italiana e falava português fluentemente. Quando perguntei como havia aprendido tão bem o idioma, ele ficou meio melancólico e disse: minha falecida esposa era brasileira. Vivi 15 anos no Brasil com ela. Naquele momento senti uma conexão instantânea. Não era só o fato de sermos viúvos, era algo mais profundo. Ele entendia a dor que eu carregava sem que eu precisasse explicar. Quando contei que havia perdido meu marido há 3 anos e que aquela era a minha primeira viagem sozinha, ele assentiu com uma compreensão que não encontrei nem na minha própria família. É difícil recomeçar depois que perdemos a pessoa que era nossa âncora no mundo, ele disse, mexendo distraído na xícara de café. Mas às vezes a vida nos surpreende de formas que nunca imaginamos. Ficamos conversando até o meio-dia. Ele me contou sobre San Gimignano, sobre os lugares mais bonitos para visitar, sobre a história das torres medievais. Eu contei sobre o Brasil, sobre São Paulo, sobre como sempre sonhei em conhecer a Itália. Era uma conversa fluida, natural, como se nos conhecêssemos há anos. Quando me levantei para ir embora, ele perguntou se eu gostaria de tomar café ali no dia seguinte. Aceitei sem pensar 2 vezes e só depois me dei conta do que havia feito. Pela primeira vez desde que enviuvei, eu havia aceitado um convite de um homem. E sabe o que mais me assustou? É que não me senti culpada. Pelo contrário, me senti viva. Saí daquele café caminhando pelas ruas de pedra com um sorriso no rosto que há muito tempo não aparecia. Liguei para minha amiga Estela lá em São Paulo, contei sobre o encontro e ela gritou de alegria do outro lado da linha. Rita, finalmente! Você merece ser feliz de novo! Mas quando desliguei o telefone e voltei para a realidade, a culpa bateu forte. Como eu podia estar sentindo borboletas no estômago pensando em outro homem? Como eu podia estar traindo a memória do Osvaldo dessa forma? Passei a noite inteira me debatendo entre a culpa e aquela sensação boa que há muito tempo não experimentava. No dia seguinte, quase não fui ao encontro. Fiquei na janela do quarto vendo o movimento da praça. Lorenzo já estava lá, na mesma mesa, com um livro diferente. Por várias vezes pensei em não descer, em fingir que havia esquecido, em evitar aquela situação que estava mexendo comigo de uma forma que eu não sabia lidar. Mas algo mais forte do que o medo me fez descer aquelas escadas. Talvez fosse a lembrança das palavras do Osvaldo sobre eu ser mais corajosa do que imaginava. Talvez fosse a intuição de que estava prestes a descobrir algo importante sobre mim mesma. Ou talvez fosse simplesmente o coração pedindo uma segunda chance de bater mais forte. O que eu não sabia é que aquele segundo encontro iria desencadear uma série de revelações que mudariam completamente minha percepção sobre o destino, sobre o amor e sobre como as pessoas que amamos nunca realmente nos deixam. Porque, na verdade, a história que estava começando entre mim e Lorenzo tinha raízes muito mais profundas do que eu poderia imaginar.
E essas raízes estavam enterradas no passado de uma forma tão surpreendente que até hoje me pergunto se não foi tudo cuidadosamente planejado por forças que não conseguimos compreender. Quando desci para encontrar Lorenzo naquela manhã, eu estava um nervoso que nem conseguia andar direito. Minhas pernas tremiam, minha boca estava seca, e eu tinha certeza de que ele ia perceber que eu estava completamente fora da minha zona de conforto. Há 3 anos eu não conversava com homem nenhum, além dos meus filhos e genros. Há 3 anos eu não me arrumava para sair pensando em como alguém ia me ver. Ele estava lá, como prometido, na mesma mesa do dia anterior. Só que dessa vez estava lendo O Cortiço, do Aloísio Azevedo, e tomando um expresso. Quando me viu chegando, aquele sorriso gentil iluminou o rosto dele de uma forma que fez meu coração dar uma cambalhota. Levantou para me cumprimentar, puxou a cadeira para mim sentar e perguntou como eu havia dormido. Gestos simples, mas que me fizeram lembrar como é bom ser tratada com carinho. Dormiu bem? Espero que o barulho da fonte não tenha atrapalhado, ele disse, apontando para a fonte antiga no meio da praça. Pelo contrário, respondi, tentando não demonstrar o nervosismo. O som da água me acalmou, fez companhia para os meus pensamentos. Ele riu de um jeito gostoso e disse: "Ah, os famosos pensamentos de madrugada. Esses eu conheço bem. Desde que Marina partiu, eles são minha principal companhia nas noites insones." Foi a primeira vez que ele mencionou o nome da esposa falecida. E eu senti que havia uma história ali. Não quis forçar o assunto, mas percebi que ele estava sendo sincero comigo, dividindo algo íntimo. Era reconfortante saber que eu não era a única pessoa no mundo que conversava sozinha durante a madrugada. Pedimos nossos cafés, e ele começou a me contar sobre sua vida. Disse que havia sido professor de literatura italiana na Universidade de Siena por mais de 20 anos, mas se aposentou cedo depois que Marina ficou doente. Os últimos anos foram dedicados inteiramente a cuidar dela. Quando ele falava sobre a esposa, os olhos dele se enchiam de água, mas não era uma tristeza amarga. Era uma saudade doce, carinhosa, parecida com a que eu sentia do Osvaldo. Marina era tradutora, ele contou, mexendo distraído no açúcar do café. Falava 5 idiomas fluentemente. Conheci ela quando estava fazendo mestrado em Florença. Era brasileira, de Ribeirão Preto, mas tinha vindo estudar História da Arte na Europa. Apaixonei na primeira conversa. Eu ouvia cada palavra com atenção, porque era como se ele estivesse me contando minha própria história, só que do ponto de vista masculino. A dor da perda, a sensação de não saber como seguir em frente, aquele vazio que fica dentro da gente quando perdemos nossa metade. "E você?" ele perguntou. "Conte-me sobre seu Osvaldo." Foi a primeira vez desde que cheguei na Itália que alguém me perguntou sobre meu marido de forma carinhosa, sem pressa, sem aquele tom de pena que eu estava acostumada a ouvir no Brasil. Contei para Lorenzo sobre os 25 anos de casamento, sobre a carreira do Osvaldo na Marinha, sobre como ele sempre prometia que quando se aposentasse, nós íamos viajar pelo mundo. Ele sempre dizia que eu ia me apaixonar pela Itália, falei, sentindo os olhos marejarem. Dizia que eu ia chorar de emoção vendo o pôr do sol na Toscana. E sabe o que é engraçado? Ele estava certo. Ontem à noite, quando vi o sol se pondo atrás daquelas colinas, eu chorei mesmo. Lorenzo sorriu de uma forma muito doce e disse: Marina sempre falava a mesma coisa sobre o Brasil. Dizia que quando eu fosse conhecer Ribeirão Preto, ia me emocionar vendo o pôr do sol no interior paulista. Vivemos 15 anos no Brasil por causa dela, e ela estava certa. Eu me apaixonei pelo seu país. Ficamos ali conversando por quase 3 horas. Ele me mostrou fotos da Marina no celular. Uma morena bonita, de sorriso largo, que realmente parecia ter aquela alegria brasileira estampada no rosto. Eu mostrei fotos do Osvaldo no meu celular. Sempre sério nas fotos, com o uniforme da Marinha, mas com aqueles olhos bondosos que me conquistaram quando éramos jovens. Sabe o que mais me impressiona? Lorenzo disse, olhando uma foto do Osvaldo. É como nossos companheiros se pareciam na forma de amar. Pelo que você conta, Osvaldo era protetor, cuidadoso, sempre pensando no seu bem-estar primeiro. Marina era assim também comigo. Era verdade. Quanto mais conversávamos, mais eu percebia as semelhanças entre nossas histórias. Tanto Marina quanto Osvaldo
tinham essa característica de colocar o bem-estar do parceiro acima de tudo. Ambos haviam adoecido de forma súbita, sem dar tempo para despedidas adequadas. E tanto eu quanto Lorenzo havíamos ficado perdidos, sem saber como viver sem nossa âncora emocional. Quando o sol começou a ficar mais forte e a praça encheu de turistas, Lorenzo sugeriu que fôssemos caminhar pelas muralhas da cidade. É mais reservado lá em cima, disse. E a vista é deslumbrante. Subimos pela roca de Montestafoli, uma fortaleza medieval no ponto mais alto de San Dimignano. Lá de cima, a vista realmente era de tirar o fôlego. Toda a Toscana se estendia a oeste nossos pés. Colinas ondulantes cobertas de vinhedos, campos de girassol balançando ao vento, pequenas vilas espalhadas pela paisagem como brinquedinhos de montar. Minha nossa, suspirei, apoiando as mãos na murada antiga. Osvaldo tinha razão. É impossível não se emocionar com tanta beleza. Lorenzo se aproximou e ficou ao meu lado contemplando a paisagem. Marina sempre dizia que os pôres do sol mais bonitos eram aqueles que dividíamos com quem amamos. Mas hoje eu descobri que às vezes a vida nos dá segundas chances de dividir momentos especiais. Quando ele falou isso, nossos olhos se encontraram e eu senti algo que não sentia há muito tempo. Não era só atração física, era uma conexão profunda, como se nossas almas se reconhecessem. Por alguns segundos ficamos ali parados, só nos olhando, e eu tive certeza de que ele estava sentindo a mesma coisa que eu. Mas aí a culpa bateu forte. Como eu podia estar ali, no lugar que sempre sonhei visitar com o Osvaldo, sentindo borboletas no estômago por outro homem? Como eu podia estar traindo a memória do meu marido dessa forma tão descarada? Lorenzo percebeu minha mudança de humor. Está tudo bem? Perguntou com genuína preocupação. Eu acho que preciso ir. Gaguejei, já me afastando da murada. Desculpe, Lorenzo, mas isso está sendo muito confuso para mim. Ele não insistiu. Não tentou me convencer a ficar. Apenas disse com aquela gentileza que estava me conquistando. Eu entendo perfeitamente, Maria Rita. A culpa é uma companheira difícil de dispensar quando começamos a nos permitir ser felizes de novo. Se quiser conversar amanhã, estarei no mesmo lugar, no mesmo horário. Voltei praticamente correndo para a pousada, subindo aquelas escadas de pedra com o coração disparado. Tranquei a porta do quarto e desabei na cama, chorando como uma criança. Era um choro de confusão, de medo, de culpa, mas também de alívio. Pela primeira vez em 3 anos, eu havia me sentido mulher de novo. Pela primeira vez em 3 anos, alguém havia olhado para mim não com pena, mas com interesse genuíno. Liguei para Estela em São Paulo, mesmo sabendo que lá eram 10 da manhã e ela devia estar trabalhando na galeria. Precisava falar com alguém que me conhecia de verdade. Rita, que surpresa, como está Guido, a Itália? Ela atendeu animada. Estela, eu acho que estou enlouquecendo, disparei, sem nem explicar direito a situação. Contei tudo para ela. O encontro com Lorenzo, as conversas, a conexão que senti, a culpa que estava me corroendo. Estela me ouviu com paciência e no final disse algo que mexeu comigo. Rita, você acha mesmo que o Osvaldo gostaria de saber que você está desperdiçando uma chance de ser feliz por causa da memória dele? Você acha que um homem que te amou por 25 anos gostaria de te ver sozinha e triste para sempre? As palavras da Estela ficaram ecoando na minha cabeça o resto do dia. Eu sabia que ela estava certa, mas aceitar isso emocionalmente era outra história completamente diferente. Naquela noite, sentada na janelinha do quarto, olhando as torres iluminadas, tomei uma decisão. No dia seguinte eu iria encontrar Lorenzo de novo. Não porque estava pronta para algum tipo de romance, longe disso, mas porque ele era a primeira pessoa em 3 anos que me fazia sentir compreendida. E se eu estava na Itália para me redescobrir, precisava ter coragem de explorar todos os sentimentos novos que estavam surgindo. O que eu não fazia ideia é que no dia seguinte Lorenzo iria me mostrar algo que mudaria completamente minha percepção sobre nossa conexão. Algo que me faria questionar se aquele encontro não havia sido muito mais do que uma simples coincidência. No dia seguinte, acordei com uma determinação que não sentia há muito tempo. Havia tomado a decisão de encontrar Lorenzo novamente, e dessa vez
Não fugiria dos meus próprios sentimentos. Me arrumei com mais cuidado. Escolhi uma blusa azul, que o Osvaldo sempre dizia que ficava bonita em mim, e desci para a praça, com o coração ainda acelerado, mas não mais de medo. Lorenzo estava lá, como prometido, mas dessa vez estava folheando um álbum de fotografias antigas. Quando me viu chegando, seu rosto se iluminou com aquele sorriso que já estava fazendo falta no meu dia. Ele me cumprimentou com carinho e disse que havia trazido algo especial para me mostrar. Sentamos na mesma mesa de sempre, e ele empurrou o álbum na minha direção. Explicou que eram fotos da Marina, que pensou que eu gostaria de conhecer um pouco mais sobre ela. Abri o álbum com cuidado, como se fosse algo sagrado. As primeiras páginas mostravam uma Marina jovem, radiante, sempre sorrindo. Havia fotos dela em Florença, estudando, carregando livros enormes, sempre com aquela alegria contagiante estampada no rosto. Comentei que ela era muito bonita, e Lorenzo concordou com aquela melancolia carinhosa que eu já estava aprendendo a reconhecer. Disse que Marina tinha uma energia que iluminava qualquer ambiente, muito parecida com o que eu contava sobre o Osvaldo. Continuei folheando, e foi numa página do meio que tudo mudou. Era uma foto do que parecia ser um evento formal. Muita gente elegante, um ambiente que me lembrava os eventos militares que eu costumava frequentar com o Osvaldo. Marina estava no canto da foto, segurando um microfone, aparentemente traduzindo alguma coisa. Perguntei que evento era aquele e Lorenzo explicou que Marina trabalhava como tradutora freelancer para eventos internacionais. Disse que aquela foto específica havia sido tirada num evento da Marinha Brasileira que aconteceu em Roma, uns 10 anos atrás, onde ela traduzia do português para o italiano e vice-versa. Meu sangue gelou. Marinha Brasileira, Roma, 10 anos atrás. O Osvaldo havia participado de vários eventos internacionais ao longo da carreira, muitos deles na Europa. Perguntei com a voz tremendo se ele tinha certeza de que foi há 10 anos e se lembrava se foi no final do ano. Lorenzo parou para pensar e confirmou que foi em novembro de 2014, logo depois do aniversário de casamento deles. Meu coração disparou. Novembro de 2014. O Osvaldo havia participado de um congresso militar em Roma exatamente nessa época. Lembro perfeitamente porque foi a primeira vez que ele viajou no nosso aniversário de casamento. E eu fiquei chateada por ficar sozinha na data especial. Perguntei se ele tinha mais fotos desse evento, tentando manter a voz firme. Lorenzo me olhou com curiosidade, mas começou a procurar no álbum. Disse que Marina sempre fotografava os eventos onde trabalhava e começou a virar algumas páginas mostrando mais fotos da sequência. E foi aí que meu mundo virou de cabeça para baixo. Na terceira foto da sequência, lá estava ele, meu Osvaldo com o uniforme da Marinha, conversando com outros oficiais. Estava de perfil, mas eu reconheceria aquela postura em qualquer lugar do mundo. A forma como ele segurava as mãos para trás, como inclinava ligeiramente a cabeça quando estava prestando atenção em alguma coisa importante. Cobri a boca com as mãos e suspirei um "Meu Deus!" quase inaudível. Lorenzo perguntou preocupado o que havia acontecido. E eu apontei para a figura do Osvaldo na foto, explicando que aquele homem era meu marido. Lorenzo arregalou os olhos e se inclinou para olhar a foto mais de perto, perguntando se eu tinha certeza. Confirmei com certeza absoluta. Expliquei que ele havia participado desse evento, que eu lembrava perfeitamente porque foi no nosso 15º aniversário de casamento, e eu fiquei em casa sozinha. Ficamos ali em silêncio por alguns minutos, os dois processando aquela coincidência impossível. Marina havia estado no mesmo evento que o Osvaldo. Eles haviam respirado o mesmo ar, estado no mesmo ambiente, talvez até conversado. Lorenzo murmurou que aquilo era surreal, se perguntando se nossos companheiros realmente se conheceram. Respondi que parecia que sim, mas que aquilo podia ser só uma coincidência. Afinal, Roma era uma cidade grande, mesmo que os eventos da Marinha não fossem tão comuns assim. Lorenzo ficou pensativo por um momento. Depois me perguntou se eu me importaria de ir até a casa dele. Disse que queria me mostrar algo que podia explicar aquela suposta coincidência. Concordei, mesmo sentindo um frio na barriga. Caminhamos pelas ruelas estreitas de San Gimignano
até chegarmos a uma casinha de pedra com uma porta verde desbotada. Era charmosa, pequena, com vasos de gerânios nas janelas e eras subindo pelas paredes antigas. Lorenzo me deu as boas-vindas à casa dele, explicando que ele e Marina haviam morado ali por 2 anos antes de irem para o Brasil. Quando voltaram, foi ali que escolheram passar os últimos momentos dela. A casa por dentro era aconchegante, cheia de livros, fotografias e objetos que contavam a história de uma vida compartilhada. Havia quadros com paisagens brasileiras nas paredes, uma rede pendurada num canto da sala e até mesmo uma bandeira do Brasil num porta-retratos. Lorenzo me convidou para sentar no sofá e disse que queria me mostrar algo que podia mudar completamente nossa percepção sobre aquele encontro. Ele foi até uma escrivaninha antiga e voltou carregando uma caixa de madeira. Explicou que depois que Marina morreu, havia guardado todas as coisas de trabalho dela ali, documentos, contratos, cadernos de anotações. Nunca havia tido coragem de mexer muito, mas depois da nossa conversa do dia anterior, uma coisa o estava incomodando. Abriu a caixa e começou a procurar entre os papéis, explicando que Marina era muito organizada. Para cada evento que trabalhava, ela fazia anotações detalhadas sobre os participantes, principalmente quando havia questões culturais ou linguísticas específicas. Encontrou um caderninho de capa vermelha e começou a folhear até chegar na página que procurava. Era de novembro de 2014, Roma, evento da Marinha Brasileira. Parou numa página específica e começou a ler em voz alta as anotações de Marina. Eu gelei completamente quando ouvi as palavras. Marina havia escrito que o capitão Osvaldo era muito simpático, que havia perguntado sobre lugares românticos na Toscana para visitar com a esposa, que falou com carinho sobre Maria Rita. Disse que ela sempre sonhou em conhecer a Itália. Não conseguia respirar direito quando perguntei como aquilo era possível. Lorenzo continuou lendo as anotações. Marina havia escrito que o capitão Osvaldo perguntou especificamente sobre San Gimignano. Disse que a esposa era apaixonada por história medieval, que ela havia dado várias dicas de hotéis e restaurantes românticos. Descreveu meu marido como um homem muito apaixonado, que falava da esposa o tempo todo. As lágrimas começaram a escorrer pelo meu rosto. O Osvaldo havia conversado sobre mim, sobre nossos sonhos, com a falecida esposa do homem por quem eu estava me apaixonando. Era impossível demais para ser real. Lorenzo disse que havia mais, virou a página e continuou lendo. Marina havia anotado que o capitão Osvaldo disse que queria comprar uma propriedade na Toscana, como surpresa para a aposentadoria, que perguntou se ela conhecia corretores imobiliários confiáveis em San Gimignano. Meu mundo estava girando quando falei que o Osvaldo nunca havia me contado nada sobre isso. Lorenzo disse para esperar, que havia mais uma anotação. Virou mais algumas páginas e encontrou o que procurava. Marina só havia escrito que o capitão Osvaldo pediu o contato dela para trocar correspondência sobre cultura italiana, que queria aprender sobre a história italiana para impressionar a esposa, que ela também havia dado o contato do Lorenzo. Disse que ele poderia ajudar com informações sobre literatura e arte italiana. Ficamos ali sentados em silêncio absoluto. A magnitude daquela revelação estava me deixando tonta. O Osvaldo não só havia conhecido Marina, como havia pedido o contato do Lorenzo. Meu falecido marido havia se correspondido com o homem por quem eu estava me apaixonando. Lorenzo disse suavemente que precisava me contar uma coisa, que nos últimos meses de vida da Marina, algumas cartas chegaram na casa deles, cartas do Brasil, assinadas por um capitão Osvaldo Sampaio. Senti como se tivesse levado um soco no estômago quando perguntei se ele tinha essas cartas. Confirmou que tinha. Disse que Marina sempre mostrava para ele, que ficavam juntos lendo e respondendo, que meu marido estava secretamente planejando uma surpresa para mim. Lorenzo se levantou e foi até uma gaveta da escrivaninha. Voltou com um maço de cartas amarradas com um barbante azul, explicando que aquelas eram todas as correspondências entre Marina, ele e meu Osvaldo. Contou que a última carta havia chegado 3 dias antes do Osvaldo partir. Peguei o maço de cartas com as mãos tremendo. A letra era inconfundivelmente do Osvaldo, aquela caligrafia militar precisa que eu conhecia tão bem.
No envelope da primeira carta estava escrito: para Marina Benedetti e Lorenzo Benedetti, amigos italianos. Perguntei se podia ler, mal conseguindo formar as palavras. Lorenzo disse que, claro, que na verdade achava que eu precisava ler. Abri a primeira carta com cuidado extremo, como se fosse quebrar, e comecei a ler a letra do meu falecido marido. A carta começava se dirigindo aos caros amigos Marina e Lorenzo, esperando que os encontrasse bem. Osvaldo se identificava como o capitão que havia conversado com Marina no evento de Roma. Conforme haviam conversado, estava escrevendo para pedir ajuda com um projeto muito especial. Dizia que eu sempre sonhei em conhecer a Itália, especialmente a Toscana, que pretendia se aposentar em 2 anos e gostaria de me surpreender com a viagem dos nossos sonhos. Não consegui continuar lendo. As lágrimas estavam caindo sobre o papel e eu estava soluçando de uma forma que nem conseguia controlar. Lorenzo se aproximou e colocou a mão no meu ombro, num gesto de conforto. Consegui dizer entre os soluços que ele estava planejando nossa lua de mel tardia, que nunca havia esquecido do meu sonho. E foi naquele momento, sentada na casa de Lorenzo, lendo cartas do meu falecido marido para a falecida esposa do homem por quem estava me apaixonando, que percebi que havia algo muito maior do que coincidência acontecendo ali. Havia uma conspiração do destino, uma força maior orquestrando aquele encontro de uma forma que minha mente racional não conseguia compreender. Lorenzo me deixou sozinha na sala por alguns minutos para que eu pudesse processar tudo aquilo. Ele foi preparar um chá para nós dois, e eu fiquei ali segurando aquele maço de cartas como se fosse o tesouro mais precioso do mundo. Eram as últimas palavras do Osvaldo que eu nunca lhe havia lido, os planos secretos que ele fazia para me fazer feliz. Respirei fundo e abri a segunda carta. Nela, Osvaldo agradecia Marina e Lorenzo pelas dicas sobre San Gimignano, dizia que havia pesquisado sobre a cidade e que tinha certeza de que eu ficaria encantada. Perguntava sobre corretores imobiliários, sobre documentação necessária para estrangeiros comprarem propriedades na Itália. Meu coração apertava a cada linha que lia. Na terceira carta, ele parecia ainda mais animado. Contava que havia começado a estudar italiano básico em segredo, que queria me surpreender falando algumas frases quando chegássemos lá. Dizia que Marina estava certa quando falou que eu ia chorar de emoção vendo o pôr do sol na Toscana. Escreveu textualmente que eu tinha uma alma sensível, que ia me emocionar com tanta beleza, que queria proporcionar isso para mim antes que fosse tarde demais. Aquela frase me partiu o coração, como se ele soubesse que o tempo estava se esgotando. Lorenzo voltou com o chá e se sentou ao meu lado, respeitando meu silêncio enquanto eu continuava lendo. Na quarta carta, Osvaldo falava sobre um corretor imobiliário que Marina se havia indicado. Dizia que estava economizando dinheiro extra para conseguir dar entrada numa propriedade pequena. Mas foi na quinta carta que tudo ficou ainda mais surreal. Osvaldo escrevia que havia encontrado a casa perfeita através do corretor, uma pequena propriedade com vista para as torres medievais de San Gimignano. Dizia que havia feito uma reserva, que ia conseguir finalizar a compra assim que se aposentasse. Queria que fosse nossa casa de verão, nosso refúgio na Itália. Lorenzo me olhava com uma expressão que eu não conseguia decifrar. Havia algo mais que ele precisava me contar. Eu sentia. Terminei de ler a quinta carta e olhei para ele, esperando que falasse o que estava engasgado. Ele suspirou fundo e disse que havia uma coisa que precisava me mostrar. Levantou do sofá e me convidou para acompanhá-lo até a janela dos fundos da casa. Quando olhei pela janela, quase desmaiei. Ali, do outro lado de um pequeno jardim, havia outra casinha de pedra, menor, com uma pequena varanda que dava vista direta para as torres de San Gimignano. Lorenzo me contou então que aquela era a casa que Osvaldo havia comprado, que ele havia ajudado meu marido com toda a documentação, que havia servido como procurador dele no Brasil para finalizar a compra, que Osvaldo havia conseguido concluir tudo apenas uma semana antes de morrer, mas que eu nunca soube porque ele queria fazer a surpresa pessoalmente. Senti minhas pernas bambearem. Osvaldo havia comprado uma casa na Itália para mim, uma casa que ficava literalmente ao lado da casa do homem por quem eu estava me apaixonando. Isso não podia ser coincidência.
Era impossível que tudo aquilo fosse acaso do destino. Lorenzo me acompanhou até a porta da casinha. Tirou uma chave do bolso e explicou que desde a morte do Osvaldo, ele cuidava da propriedade, pagando as contas básicas e mantendo tudo em ordem, esperando que um dia eu aparecesse para reclamar o que era meu por direito. Disse que havia tentado me localizar através da Marinha Brasileira, mas sem sucesso. Quando entramos na casa, eu mal conseguia respirar. Era pequena, mas perfeita. Um quarto aconchegante, uma salinha com lareira, uma cozinha simples e uma varanda com a vista mais linda que já vi na vida. No criado mudo do quarto, havia uma pasta com todos os documentos da compra e em cima dela, um envelope com meu nome na letra do Osvaldo. Peguei o envelope com as mãos tremendo e abri. Dentro, havia uma carta que começava se dirigindo a mim, dizendo que, se eu estava lendo aquela carta, significava que havia conseguido encontrar nossa casinha dos sonhos. Que se estava lendo ali, também significava que ele não estava mais ao meu lado para dividir aquele momento comigo. As lágrimas começaram a escorrer novamente, enquanto continuei lendo. Ele escrevia que queria que eu soubesse que havia comprado aquela casa pensando em nós, mas principalmente pensando em mim. Que queria que eu tivesse um lugar no mundo onde me sentisse livre para ser feliz, onde pudesse realizar todos os sonhos que adiamos durante tantos anos. A carta continuava dizendo que se algum dia eu encontrasse alguém que fizesse meu coração bater mais forte novamente, que ele ficaria feliz, que eu fui o amor da vida dele, mas que ele não queria que eu fosse prisioneira dessa memória, que eu merecia ser feliz, merecia viver intensamente, merecia amar e ser amada quantas vezes a vida permitisse. No final da carta, ele escrevia que aquela casa era minha, sempre foi, para usar ela para ser feliz, para recomeçar, para viver os anos que ainda tinha pela frente da forma que merecia. E se por acaso eu encontrasse um italiano gentil por ali, que me lembrasse de que ele sempre teve ciúmes do charme dos italianos, mas que agora só queria minha felicidade. Desabei em choro. Lorenzo se aproximou e me envolveu num abraço carinhoso e, pela primeira vez desde que enviuvei, me permiti ser consolada nos braços de outro homem. Estava claro que aquilo tudo não havia sido coincidência. Osvaldo e Marina, mesmo do além, haviam conspirado para que eu e Lorenzo nos encontrássemos. Naquela tarde, Lorenzo me mostrou mais cartas que Marina havia escrito para ele durante a doença, onde ela falava sobre mim. Dizia que havia se afeiçoado ao capitão Osvaldo através das correspondências, que ficava emocionada ouvindo como ele falava de mim. Em uma das cartas, Marina escreveu que se algum dia algo acontecesse com ela, queria que Lorenzo me procurasse. Tinha certeza de que nos daríamos muito bem, que eu tinha uma alma parecida com a dela, e que Lorenzo precisava de alguém assim na sua vida. Era surreal demais. Marina havia pedido ao Lorenzo para me procurar caso ela morresse. E mesmo sem saber onde eu morava, mesmo sem ter meu contato, o destino havia feito com que eu chegasse até ele. Passamos o resto do dia conversando na varanda da minha casa, porque agora eu sabia que era realmente minha casa. Lorenzo me contou que desde a morte da Marina, ele vinha sentindo que deveria me encontrar, mas não sabia como. Que muitas vezes ficava olhando pela janela para a casinha vazia, imaginando como seria a brasileira que seu amigo Osvaldo tanto amava. Disse que quando me viu no café naquele primeiro dia, algo dentro dele soube imediatamente que eu era a pessoa que estava procurando. Quando o sol começou a se pôr, pintando as torres de San Gimignano de dourado, eu finalmente entendi o que estava acontecendo. Não era sobre esquecer o Osvaldo ou substituir Marina. Era sobre honrar o amor que eles sentiram por nós, continuando a viver, continuando a amar, continuando a ser felizes. Lorenzo pegou na minha mão naquele momento e pela primeira vez desde que enviuvei, não senti culpa. Senti que estava exatamente onde deveria estar, fazendo exatamente o que deveria fazer. Osvaldo e Marina haviam planejado tudo aquilo com um cuidado e um amor que transcendiam a própria morte. Naquela noite, liguei para meu filho Teodoro no Brasil e contei toda a história. Ele chorou junto comigo. Disse que finalmente entendia por que o pai havia ficado tão secreto nos últimos meses de vida. Disse que ficava feliz em saber
que eu havia encontrado não só a casa dos nossos sonhos, mas também uma segunda chance de ser feliz. Liguei também para minha amiga Estela, que gritou de emoção quando soube de tudo. Disse que sempre soube que o Osvaldo era especial, mas que nunca imaginou que ele fosse capaz de cuidar de mim até mesmo depois da morte. Minha irmã Verônica chorou quando contei. Pediu desculpas por ter me pressionado tanto para seguir em frente, sem entender que eu precisava do meu tempo. 3 meses depois, eu estava dividindo meu tempo entre o Brasil e a Itália. Lorenzo e eu estávamos construindo um relacionamento baseado no respeito às nossas histórias anteriores e na certeza de que o amor verdadeiro não tem prazo de validade. Descobrimos que podemos amar 2 vezes na vida, de formas completamente diferentes, mas igualmente intensas. Reformamos as 2 casinhas para que ficassem conectadas por um jardim interno, criando um espaço onde honrávamos tanto Osvaldo quanto Marina, mas onde também construíamos nossa nova história. Colocamos fotos dos 2 numa estante especial na sala e toda noite agradecíamos a eles por terem cuidado tão bem do nosso encontro. Descobri que Lorenzo cozinhava pratos brasileiros que Marina havia ensinado, e eu aprendi a fazer receitas italianas que eram tradição na família dele. Era como se nossos falecidos cônjuges continuassem presentes através dessas pequenas tradições que mantínhamos vivas. 1 ano depois, numa tarde de outono, estávamos sentados na varanda vendo as folhas das parreiras mudarem de cor, quando Lorenzo me disse algo que nunca vou esquecer. Contou que Marina, antes de morrer, havia escrito uma carta para ele que só deveria ser aberta quando encontrasse o amor novamente. Naquela carta, ela dizia que sabia que uma brasileira especial chegaria na vida dele e que quando isso acontecesse, ele deveria entender que não era traição, mas uma bênção. Marina havia escrito que o amor verdadeiro não é possessivo, é generoso, que quem ama de verdade quer ver a pessoa feliz, mesmo que essa felicidade venha através de outra pessoa, e que ela estaria em paz sabendo que Lorenzo encontrou alguém que o fizesse sorrir novamente. Hoje, quando conto essa história para as pessoas, muitas acham difícil de acreditar, mas eu sei que foi real. Sei que Osvaldo e Marina continuaram cuidando de nós mesmo depois da morte, que orquestraram nosso encontro com uma precisão que só o amor verdadeiro é capaz de ter. A lição que aprendi é que o amor nunca morre, ele se transforma. E às vezes, quando menos esperamos, ele volta para nos dar uma segunda chance de sermos felizes. Não como uma substituição do que perdemos, mas como um presente daqueles que nos amaram tanto que não suportavam a ideia de nos ver sozinhos para sempre. Aprendi que é possível honrar o passado enquanto construímos um futuro, que é possível carregar no coração 2 pessoas ao mesmo tempo, cada uma ocupando um lugar único e especial. O amor que sinto pelo Osvaldo não diminuiu nem um pouquinho por causa do amor que sinto pelo Lorenzo. São amores diferentes, que coexistem lindamente dentro do meu coração. Descobri que aos 52 anos, eu ainda tinha muito amor para dar e muito para viver, que nunca é tarde para recomeçar, para se reinventar, para aceitar os presentes que a vida ainda tem para nos oferecer. E, principalmente, descobri que quando 2 pessoas se amam de verdade, nem mesmo a morte consegue quebrar os fios invisíveis que as conectam. Osvaldo e Marina continuam sendo parte das nossas vidas, não como fantasmas do passado, mas como anjos protetores que cuidaram para que não ficássemos sozinhos. Eles nos ensinaram que o amor verdadeiro é eterno e que sua eternidade se manifesta não através da solidão daqueles que ficam, mas através da felicidade que conseguem encontrar novamente. Então, pessoal, essa é a história mais incrível que já vivi na minha vida. Quando comecei a contar para vocês sobre como encontrei o amor aos 52 anos, numa pequena cidade italiana, eu nunca imaginei que vocês iriam acompanhar até aqui com tanta atenção e carinho. Olhando para trás, ainda me emociono pensando em como tudo se encaixou de forma perfeita. Eu, uma viúva brasileira que nunca havia viajado sozinha, me encontrando na Itália com Lorenzo, um viúvo italiano que falava português perfeitamente porque sua falecida esposa era brasileira. Mas o que mais me arrepia até hoje é descobrir que nossos falecidos cônjuges não só se conheceram,
como conspiraram para que nos encontrássemos. Osvaldo e Marina planejaram nosso encontro com um cuidado e um amor que transcendem a própria morte. Meu marido comprou uma casa na Itália para mim, exatamente ao lado da casa do homem que se tornaria meu segundo grande amor. Marina pediu ao Lorenzo para me procurar caso ela morresse, mesmo sem saber onde eu morava. Os dois cuidaram para que suas correspondências chegassem até nós, para que descobríssemos a verdade sobre essa conexão impossível. Aprendi que o amor verdadeiro não acaba com a morte. Ele se transforma e continua cuidando daqueles que ficam. Aprendi que é possível amar 2 vezes na vida, de formas completamente diferentes, mas igualmente intensas. Que honrar o passado não significa viver presa nele, mas sim usar as lições de amor que recebemos para construir um futuro ainda mais bonito. Hoje, dividindo meu tempo entre São Paulo e San Gimignano, posso dizer que sou uma mulher completa. Carrego no coração o amor eterno que sinto pelo Osvaldo e o amor presente que vivo com Lorenzo. São amores que coexistem lindamente, cada um ocupando um lugar único na minha alma. A maior lição que essa experiência me ensinou é que nunca devemos desistir do amor. Não importa quantos anos tenhamos ou quantas perdas já sofremos. O coração tem uma capacidade infinita de amar, de se renovar, de encontrar felicidade nos lugares mais inesperados. Aos 52 anos, descobri que ainda tinha muito amor para dar e muito para viver. Se vocês gostaram da minha história, por favor se inscrevam no canal Relatos de Amores Improváveis. Toda semana eu trago histórias reais como essa, que mostram como o amor pode nos surpreender das formas mais inesperadas. Temos muitas outras histórias emocionantes esperando por vocês, cada uma mais incrível que a outra. Deixem o like neste vídeo, porque isso ajuda muito o canal a crescer e chegar em mais pessoas que precisam ouvir essas histórias de esperança. Compartilhem com aquela pessoa que vocês sabem que precisa acreditar que o amor pode sim acontecer mais de uma vez na vida. E principalmente, comentem aqui embaixo. Quero saber o que vocês acharam dessa história. Vocês acreditam que o destino realmente existe? Já passaram por alguma situação onde sentiram que forças maiores estavam trabalhando para uni-los com alguém especial? Contem suas experiências, suas próprias histórias de amor. Eu leio todos os comentários e fico emocionada com cada relato que vocês compartilham comigo. Deu muito trabalho pesquisar todos esses detalhes, organizar as informações e trazer essa história completa para vocês. Por isso peço carinhosamente que interajam bastante, que comentem mesmo, porque é isso que me motiva a continuar trazendo esses relatos para vocês. Se vocês quiserem ajudar o canal a crescer ainda mais e trazer vídeos diários com mais histórias emocionantes como essa, podem contribuir através do Valeu Demais. Qualquer valor ajuda muito com os custos de produção e me permite dedicar mais tempo para encontrar e contar essas histórias incríveis para vocês. Isso faria uma diferença enorme no nosso trabalho aqui. Olhem também os outros vídeos do canal. Temos muitas outras histórias de amores impossíveis que se tornaram realidade, encontros que mudaram vidas inteiras, coincidências que só podem ser explicadas pelo destino. Cada história é única, cada uma tem sua própria magia. E lembrem-se sempre, não importa a idade que vocês tenham, não importa quantas decepções já passaram, o amor verdadeiro pode chegar quando menos esperamos, dos jeitos mais impossíveis, nos lugares mais inesperados. Osvaldo e Marina me ensinaram que quem ama de verdade nunca abandona quem ficou, mas cuida para que encontrem a felicidade novamente. Obrigada por terem me acompanhado nessa jornada emocionante. Até o próximo relato de amor improvável.